Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Luciana Santiago e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast de Bem com a Pele. Existe uma preocupação sobre a idade dos pacientes começarem a ir ao dermatologista. Muitas pessoas comentam assim, as pessoas estão começando muito cedo, as pessoas estão exagerando, etc e tal. Mas aí quando a gente para pensar, na verdade, a geração atual se preocupa um pouco mais com a prevenção do que a geração passada. Então, como que funcionava antigamente? Os pacientes esperavam chegar até uma certa idade para começar a ter alguns cuidados em relação à pele, levando de uma maneira bem geralzão. Quantas insolações você já pegou na vida? Eu, quando era criança, minha mãe deixou eu pegar algumas, né? E atualmente eu tenho muito cuidado com a proteção do meu filho, não só porque eu sou dermatologista, porque eu vejo outras amigas da mesma idade que têm muito cuidado com os filhos em relação à exposição solar, por exemplo. Então, hoje a gente tem uma geração muito mais informada, né? As pessoas têm informação de uma maneira muito rápida, muito prática, e elas começam a se cuidar muito antes, e estão muito mais preocupadas em prevenir do que remediar. Então, aqui na clínica a gente tem alguns pacientes mais novos, né, que chegam aqui a partir dos 20 e poucos anos e começam a fazer tratamento, seja com toxina botulínica, algum tipo de preenchimento que tem indicação para o rosto dele. Claro que a gente não vai, né, ter aquela abordagem de rejuvenescimento que a gente vê nos pacientes com mais idade, mas a gente trabalha numa linha de prejuvenation, ou seja, de prevenir o envelhecimento e deixar a pessoa mais bonita do que ela já é, de uma maneira extremamente natural e segura. E além de ter esse cuidado com a pele, eu vejo que esse cuidado, na verdade, é um cuidado geral em relação à saúde. A geração atual tem mais preocupação em manter hábitos saudáveis, em ter uma alimentação balanceada, e entende que a gente consegue prevenir tanto a formação de doenças como o envelhecimento também. E atualmente a gente consegue perceber que as pacientes começavam antes a ter aquele cuidado especificamente com o rosto, né? Então, no máximo, cuidava do rosto, fazia uma toxina botulínica, um preenchimento, etc. E hoje a gente vê que as pessoas estão ampliando esses cuidados. Então, a gente já sabe que não adianta cuidar só do rosto, a gente também precisa cuidar do pescoço, do colo, do dorso das mãos. E atualmente, um assunto que está muito em voga também é o tratamento para rejuvenescimento íntimo, né? Então, ainda é um tabu, algumas mulheres não têm coragem de falar, não têm coragem de perguntar. A gente vê uma evolução das mulheres na sociedade, assim, se cuidando muito, e o lugar ainda que às vezes entrega a idade da mulher é a região íntima. Só que é importante que você saiba que existem muitos tratamentos para essa região. Então, é algo que a gente, de vez em quando, introduz no meio de uma conversa, de uma consulta. Às vezes, a ginecologista tem um pouco mais de facilidade de abordar esse tipo de tema, mas mesmo numa consulta com um dermatologista, se é uma queixa sua, é importante você falar quando a gente fala em estética íntima. Então, atualmente, a gente tem alguns tratamentos que funcionam super bem para essa região, né? O clareamento de virilha, mesmo pacientes que são mais jovens e querem clarear essa região, é possível a gente fazer através de peeling, através de laser. A gente consegue melhorar a flacidez dos grandes lábios, por exemplo. Seja com bioestimulador, seja com tratamento com preenchimento, muitas vezes, porque o volume muitas vezes é perdido, e até fio de PDO a gente consegue fazer nessa área também. Muitas vezes a gente faz esse tratamento até do ponto de vista funcional, para a gente melhorar, como se fosse a cobertura dessa região genital. E os pacientes sentem mais conforto no dia a dia também. Uma outra questão também que eu sempre comento com as pacientes é em relação à depilação definitiva nessa região. A gente sabe que quando o pelo vai ficando mais branco, o laser acaba não pegando. Então, é legal você começar a fazer o tratamento de depilação a laser antes disso acontecer, porque isso também garante que você vai ter mais conforto e vai ter essa região mais rejuvenescida e mais jovem ao longo do tempo. Então, na verdade, a gente tem hoje uma mulher moderna, né, que começa a se cuidar muito cedo, que entende que o tratamento não se resume só ao tratamento do rosto e
como eu falei, vai passando pelo pescoço, pelo colo, pelas mãos, chega na região íntima, chega na parte corporal também, complementando o que ela já construiu com atividade física e com alimentação balanceada, e a gente complementa aqui no consultório também. Então, esses procedimentos dermatológicos, eles vieram para acompanhar a mulher moderna. Eu já comentei isso no outro vídeo, né? A gente está vivendo muito mais. Então, a gente tem uma vida produtiva muito mais longa, né? Até já comentei sobre isso, que antigamente, com 30 anos, a gente achava que, assim, a gente estava num outro estilo de vida que a gente tem hoje. Então, eu sempre comento que os 50 são os novos 30. Eu tenho muitas pacientes de 50 anos e eu acho incrível o quanto elas são produtivas, o quanto elas têm uma vida super agitada, o quanto elas se cuidam, investem em si e eu acho isso lindo. Normalmente elas estão naquela fase que elas estão se sentindo ainda mais bonitas e o cuidado do dermatologista nesse momento é super importante para a gente cuidar dessas pacientes de maneira global. E aí, pensando em mulheres nessa faixa etária de 50 anos, a gente também tem que encarar a situação que muitas delas estão entrando no período da menopausa. No período da menopausa, a gente tem a queda do estrogênio. Por conta disso, a mulher pode viver algumas alterações cutâneas, como, por exemplo, a pele pode ficar mais oleosa, com formação de acne. Então, tem mulheres que chegam aqui no consultório, nunca tive problema com acne, agora resolvi ter. Isso acontece por conta desse período, desse desbalanço hormonal. Além disso, com a queda do estrogênio também, a gente tem um aumento, um aceleramento da degradação das nossas fibras de colágeno, né? Então, é por isso que existe uma diferença, inclusive, da resposta dos tratamentos que a gente faz com estímulo de colágeno antes e após a menopausa, né? A gente tem uma capacidade um pouco menor de produzir o colágeno, por isso que é tão importante a gente começar a cuidar desde sempre, né? Formando aquele nosso banco de colágeno para quando chegar nos 50, estarem super bem e a gente vai só fazendo aquela manutenção. Então, a gente precisa ficar atenta a essas alterações do corpo da mulher e mostrar para nossa paciente que existem ferramentas para que você fique cada vez mais bonita e mais saudável em qualquer idade. A mensagem que eu queria trazer com esse vídeo é que sim, existe tratamento para rejuvenescimento íntimo, sim, isso pode ser tratado com o seu dermatologista, e sim, nós sabemos que a mulher passa por algumas alterações no corpo a partir da menopausa e que a gente tem muitas ferramentas para lidar com isso. Espero que você tenha gostado, obrigada por ter ficado até o final. Se você gostou, curte e compartilha com seus amigos para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Espero você no próximo episódio. Um beijo e até lá.